tudo bem? Voltamos com mais um episódio do Alô Criançada. E hoje eu quero tratar de um assunto muito especial, um assunto muito necessário para as nossas vidas, para as vidas dos nossos filhos, das crianças que convivem com você, se você não for pai, não for mãe. Eu quero falar sobre maturidade. Nós vivemos uma era em que as pessoas têm acumulado cada vez mais informações, onde todo mundo é especialista em um assunto, onde todo mundo tem opinião. Na era dos comentários virtuais, todo mundo tem opinião a respeito de alguma coisa, mas nós percebemos que tem faltado maturidade na nossa sociedade. Nós temos esquecido que o processo de maturidade é longo, é demorado e exige constância. Então, hoje nós vamos falar sobre maturidade. Isso aqui é só uma entrada no nosso assunto e eu quero te chamar para vir comigo para o próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e depois nós voltamos com tudo no nosso assunto. Maturidade. Não vai embora, fica aí. Eu volto logo logo. Goiás construiu o caminho seguro para seguir avançando. Com mais de 1.000 quilômetros de novas rodovias pavimentadas e duplicadas, Goiás se consolida como o coração logístico do Brasil. São 12 bilhões de reais investidos em infraestrutura desde 2019. Asfalto novo e pontes encurtam distâncias e aproximam produtores e consumidores. Com rodovias melhores, a gente ganha tempo. E tempo é dinheiro. Goiás segue em frente no caminho seguro. Governo de Goiás. Sim, entendi. E esse procedimento? Fazem aqui? Não. Isso só em Goiânia. Antes, marcar um procedimento médico em Goiás era assim. Mas graças à regionalização da saúde feita pelo governo, isso vem mudando para melhor. Se vive de perto mais policlínicas. Atenção e cuidado no dia a dia. A ampliação da rede, com 9 novos hospitais e 900 leitos de UTI em 26 municípios. A esperança com o Cora, o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. E se vive de perto o futuro. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás já avançou bastante e vai continuar avançando. Governo de Goiás, seguindo no caminho seguro. Voltamos. Falei que era rápido? Eu quero fazer uma introdução no nosso tema. Que quando nós falamos de maturidade, nós logo temos em mente a ideia de um adulto, né? Esperamos que o adulto seja maduro. Mas o que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo fala no capítulo 13, versículo 10. Mas quando aquilo que é perfeito vier, aquilo que era em parte vai ser aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho sombriamente, mas um dia veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como eu também sou conhecido. O que o apóstolo Paulo veio falar aqui? Que quando nós somos crianças, nós nos comportamos como crianças, nós fazemos coisas que são esperadas de uma criança. Mas que agora que ele já era velho, agora que ele já era homem, adulto, ele percebe que ele deveria deixar de lado as coisas de menino, as coisas de criança. E agora ele começará a ver o todo de toda aquela situação, de toda a sua vida. Quando nós somos crianças, nós vemos o mundo em partes. Nós vemos trechos da vida. Nós vemos pequenos pedaços da nossa vida. E quando nós nos tornamos adultos, nós somamos esses pedaços da nossa infância para compor quem nós somos hoje. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Estou falando porque hoje o que mais vemos são adultos incompletos, adultos
em cacos com crianças ao lado. E o pior, exigindo que essas crianças tenham maturidade. Talvez a maturidade que ele mesmo não tem, que ela mesma, como mãe, não tem. E é muito importante que nós, adultos, saibamos entender o processo de formação de uma criança. E quando nós entendemos o processo de formação dessa criança, nós percebemos que a maturidade se torna um caminho natural, se torna uma consequência da vida daquela criança. Já ouvi um sábio pastor falar que envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. E nós vemos cada dia mais e mais pessoas adultas que escolheram não amadurecer, que não fizeram o caminho que o apóstolo Paulo fez. Não deixaram de lado as coisas infantis, não deixaram de lado as coisas de crianças. Mas esse adulto infantilizado tem uma criança sob sua responsabilidade. E muitas vezes tem exigido dessa criança que ela tenha a maturidade para conduzir aquela situação. Por que eu estou entrando nesse assunto? Vamos voltar um pouquinho lá atrás na sua vida. Eu sei que a pauta do programa é Alô Criançada, mas infelizmente o que mais vemos hoje são crianças nas cadeiras das terapias, mas quem deveria estar sentado lá não eram elas, eram os pais. Os pais que deveriam estar ali curando seus problemas, seus traumas, suas feridas, para então ter condições de orientar as crianças. Já fui professora, hoje ainda sou na igreja, e o que eu mais percebo nas crianças é que elas estão com um balde cheio de cacos, de louças que os adultos quebraram, mas elas estão tendo que juntar esses cacos, elas estão colando esses cacos. E nós percebemos que é porque os pais não tiveram maturidade para amenizar o que chega aos seus filhos. E quando nós voltamos aqui para a Bíblia, o apóstolo Paulo fala: agora que eu me tornei homem, deixei de lado as coisas de menino. Eu quero trazer um assunto. Hoje o que mais temos são adultos feridos, adultos com a sua criança interior ferida. E isso tem gerado muitos problemas, porque nós vemos pais disputando lugar de igual para igual com filhos. Às vezes a mãe está tentando colocar um pouco de ordem na casa, mas o pai, infantilizado, está se colocando em posição de disputa com o filho. Em vez de exercer sobre ele a autoridade, a mãe de repente está ali com 2 filhos, um mais velho, com CNH, que trabalha, com carteira assinada, e o pequeno ali que não entende por que ele está no meio daquele fogo cruzado. Ou às vezes é o contrário, é um marido tentando colocar ordem na casa, mas a esposa infantilizada disputa a atenção com o filho e ele não sabe o que fazer. Por que nós estamos com essa geração de adultos infantis? O que causou essa epidemia de adultos infantilizados? Tão infantis a ponto de alguns pais ligarem na escola e reclamarem com o professor das notas do filho, quando na verdade ele deveria reclamar com o filho o porquê das notas estarem tão ruins. Mas eu vou partir da premissa que a aula foi bem dada. Logicamente, eu reconheço que existem professores que às vezes não entregam tudo que podem numa aula, mas ainda assim a responsabilidade de correr atrás do conteúdo, de absorver o conteúdo, é do aluno. Mas nós vemos pais infantis que hoje exigem que a escola atenda todos os desejos do seu filho, mas na verdade o que ele está querendo é que a escola atenda a todos os desejos dele. A criança é só um sintoma de uma doença que está no próprio pai, na própria mãe. Basta entrar no Instagram, em qualquer perfil de diretor de escola, de professor, que nós veremos enxurradas de situações onde adultos infantis estão adoecendo o dia a dia dos filhos, dos professores e diretores de escola.
Mas isso acontece só no ambiente escolar? Não, em todo lugar. Nós vemos adultos que não deixaram de lado as coisas de menino nos aviões, exigindo que um passageiro que pagou pelo assento na janela entregue o assento para o seu filho, que não pode ser frustrado por não ter um local para sentar ao lado da janela. Nós vemos adultos infantilizados, irresponsáveis, arrancando rótulos da Coca-Cola para pegar figurinhas do álbum da Copa. Nós vemos adultos infantilizados, caçando confusão porque chegam em um estabelecimento 5 minutos antes dele fechar e exige que os funcionários o atendam com destreza, com prestação exemplar, aos 5 minutos de fechar a loja e ir embora. Então nós vivemos uma epidemia de adultos infantilizados, mulheres que compram bebês reborn e tratam como filhos. Nós vemos adultos comprando brinquedos, pais, adultos, maridos, que em vez de cuidarem da esposa, dos filhos e da casa, perdem horas e horas e horas a fio em videogames, em joguinhos. Nós vivemos uma epidemia de inversão da maturidade, onde exigimos que crianças sejam maduras para que os adultos possam ser as crianças que lá atrás eles não conseguiram ser. E o que isso tudo traz para nossas crianças? Quer saber o que isso traz? As nossas crianças estão extremamente adoecidas, extremamente ansiosas, estressadas e depressivas. Já falei alguns programas atrás sobre ansiedade infantil, sobre depressão infantil. As nossas crianças estão mergulhadas em doenças psicossomáticas, muitas das vezes causadas pela infantilidade dos adultos que as rodeiam. E isso precisa parar. Nós precisamos parar de olhar para as crianças como se elas fossem a causa dos problemas. Elas são só a ponta do iceberg. Lá embaixo temos muitos problemas que têm sido causados por nós adultos. Eu não estou aqui para ditar regras e normas como se eu fosse a mais perfeita das mães. Quem dera eu fosse. Mas eu tenho observado no meu comportamento que tudo que os meus filhos têm sido é um reflexo de quem eu tenho sido. Então, se eu, mãe, hoje olho para mim e percebo que há uma certa desordem na forma como eu estou gerindo a minha casa, eu vou gerar desordem na vida do meu filho. Se eu estou muito estressada, muito nervosa, se eu grito o tempo todo, eu vou reproduzir um estresse, um nervosismo exacerbado nos meus filhos. Se eu sou desorganizado, procrastinador, é provável que os meus filhos também serão. Sabe aquilo que eu já falei em vários programas aqui de ensinar a criança no caminho? Às vezes você está ensinando um caminho perfeito, que é só trilhar aqui para a direita que vai dar tudo certo, mas você está puxando a sua criança sem perceber para o lado esquerdo, mas se você quer que ela vá para a direita. E não vai dar certo. Então, se nós adultos não olharmos para dentro de nós e percebermos tudo que existe em nós que precisa ser mudado, nós não teremos condições de exigir dos nossos filhos que eles também mudem. É isso. E a maturidade? Como eu vou deixar de lado as coisas de menino? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. O que são coisas de menino? Quais são os comportamentos infantilizados que nós podemos e devemos deixar para trás para conseguir conduzir os nossos filhos de uma maneira sábia, de uma maneira amadurecida? Vamos fazer uma pausa para não ficar cansativo? Fazemos uma pausa e voltamos logo, logo com o nosso assunto. Bem-vindo à era da maturidade. Nós vamos conseguir chegar lá. Não vai embora, fica aí, eu volto logo, logo. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Meu nome é Maria Helena, eu sou goianiense, já tive uma loja nessa rua mesmo
lá na frente e foi lá que eu fui assaltada. Parou a bicicleta na porta, entrou, levou meu celular, levou o dinheiro do caixa. Foi muito ruim mesmo, fiquei traumatizada, né? Aí eu pensei, gente, se continuar desse jeito, a gente tem que fechar. Hoje tá bem diferente, né? De 8 anos pra cá, o estado mudou, Goiânia mudou. A gente tem qualidade de vida, a gente tem segurança e isso reflete na economia, né? Eu amo essa cidade. Amo. Segurança plena para trabalhar em paz e sem medo. Uma conquista que Maria Helena e o povo goiano não querem perder. Melhorou muito, hoje a gente tem tranquilidade para trabalhar. A nossa expectativa é que continue melhorando. Vamos para frente. Goiás segue em frente no caminho seguro. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Levanta a mãozinha, a manga da camisa e vem mostrar o bracinho, lá no postinho vacina faz bem. Protege criança, vovô é vovó, gestante neném. No vacinou, deu show, a gripe dançou, vacinai também. Vacinou, deu show. 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 Dê um show de proteção contra a gripe. Se você é gestante, idoso ou tem filhos de até 6 anos, vá a um posto de saúde e atualize a caderneta de vacinação. É rápido, gratuito e seguro. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Voltamos? Eu falei que era rápido, era só para beber um golinho de água. Vamos lá. A maturidade, né? Eu falei da questão de nós deixarmos de lado coisas de criança. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, que ele escreveu, orientando aquele jovem pastor a melhor forma de conduzir a igreja de onde ele estava, ele fala algo aqui que é muito importante. Ele fala assim, no capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, porque sem parar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, o que ele está falando? Que ele sempre buscou servir a Deus, desde os pais dos seus pais. Então, ele foi ensinado pelos seus pais. E aqui ele fala que ele ora por Timóteo todos os dias, dia e noite. E ele diz ainda, desejo muito ver você, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Aqui ele está falando, Timóteo, eu lembro de quando você chorou na intenção de me fazer feliz. Então ele lembra do cuidado daquele jovem amigo a quem ele tratou como um filho. E ele falando, eu trouxe a memória, você traz à memória a fé não fingida que há em você. Então aqui ele reconhece que Timóteo era um jovem sincero. E essa fé habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Então nós vemos que aquele comportamento de Timóteo, de buscar trazer alegria a Paulo, de cuidar de Paulo, Paulo se sentia cuidado, amparado por ele. Aqui nós vemos, Paulo estava preso. Aquele sentimento que havia em Timóteo veio lá de trás, da mãe e da avó. Aqui ele não cita o pai, mas ele cita uma mãe e uma avó que foram exemplo para Timóteo. E por causa desse exemplo materno e da avó, Timóteo pôde ser um jovem, ainda jovem, amadurecido e que tinha condições de, estava sendo ensinado e estava absorvendo muito bem todos aqueles ensinamentos e estava amadurecendo com o passar dos anos. Então, nós vemos que o exemplo foi fundamental para Timóteo amadurecer. Qual exemplo nós temos dado hoje? Eu quero falar um pouquinho aqui agora dos traumas. Talvez você, mãe, talvez você, pai, teve uma vida muito endurecida na sua infância. Talvez foi uma infância de privações, uma infância difícil. Uma infância que não havia fartura em alimentos,
uma infância que não havia fartura de brinquedos, uma infância difícil, onde você não estudava na melhor escola, onde você não tinha os melhores materiais escolares e talvez até via os seus amigos tendo aquilo que você gostaria de ter. E isso gerou feridas em você, que algumas talvez nem cicatrizaram ainda hoje na sua vida adulta. E talvez você começou a achar que você tinha obrigação de dar para o seu filho tudo aquilo que você não teve. Não estou aqui para dizer que é errado, mas será mesmo que o seu filho precisa ter tudo que você não teve? Por que eu estou falando isso? Às vezes a vida de privação do passado gerou em você uma vida descompensada financeiramente falando. Talvez as suas condições financeiras melhoraram, mas não melhoraram o máximo que podiam porque você gasta demais para ter coisas, para dar coisas aos seus filhos que você não teve. E nessa ânsia de recuperar o tempo perdido, talvez você está dando mais do que seja realmente necessário ao seu filho. Eu lembro de um caso que eu vi naquele programa que passou no SBT há uns anos atrás, já nem sei dizer quanto tempo, na Super Nanny, em um episódio em que ela chega em uma casa e ali havia muitos brinquedos, mais brinquedos do que era possível organizar na casa. E a Super Nanny, conversando com as crianças, percebendo que havia um excesso naquela casa, conversa com as crianças e fala: podemos doar um pouco desses brinquedos? E as crianças falam: sim, esse aqui eu não brinco, nossa, esse aqui eu nem brincava mais. E ali começa uma reciclagem, o que fica, o que não fica, o que vai para doação, o que não vai, o que está estragado, o que não está. E é feita uma triagem, aqueles brinquedos são separados e as crianças encaram aquilo tudo numa boa. Mas a mãe ficou com o coração trancado. Aquela mãe não conseguiu desfazer daqueles brinquedos. E os brinquedos que estavam separados para doação não foram entregues pela mãe. Eu não lembro, já tem muito tempo, eu não lembro se a mãe foi na instituição onde havia doado os brinquedos e pegou de volta, ou se esses brinquedos nem saíram da sua casa. O fato é que a mãe desistiu daquela doação, porque ela sentiu que aqueles brinquedos não eram dos filhos, eram dela. E eu fiquei a pensar, será que essa mãe sonhava ter aquilo tudo e não teve? E agora que ela pode, ela deu para os filhos, mas na verdade ela estava dando para ela, para a criança interior dela que sofreu por não ter tido aquilo no passado. E aí ela gerou uma criação de excessos na vida dos filhos e que gerou problemas relacionais em casa. Então, pai, mãe que está me assistindo agora, eu quero te chamar à maturidade, para deixar as coisas de menino, para você perceber que você hoje, adulto, você pode compensar algumas coisas da sua criança interior? Sim. Você às vezes sonhava, sei lá, seu sonho era ter uma caixa de lápis de cor de 48 cores, sua mãe só conseguia comprar uma de 12, daqueles pequenininhos. E hoje você pode ter. Tem algum problema você comprar esse lápis de cor, um livrinho daqueles Bob Goods de pintar e pintar em casa com seus filhos? Problema nenhum. Nenhum. Mas se o fato de comprar essa caixa de lápis de 48 cores fez aquela criança voltar a ponto de tomar de conta do adulto que aqui está, talvez seja necessário você dar um freio na satisfação dessas vontades. E outra, você não pode trazer as suas dores lá do passado, reproduzir nos seus filhos como se o seu filho vivesse essa dor para justificar a recompensa. Vou dar um exemplo. Você não pode ter aquela caixa de lápis de cor. Aí agora você pode dar para o seu filho uma nem de 72 cores, não é nem 48. Mas o seu filho quer essa caixa de cores, de lápis de cor? Às vezes você fala assim: meu filho, qual que você quer? Ah, mamãe, de 12 tá bom, eu nem gosto muito de pintar. Aí você fala: não, mas eu posso te dar uma de 72 cores, eu vou te dar.
Percebe que você está curando a sua criança, mas inventando uma necessidade que o seu filho não tem? É sobre isso que eu estou falando hoje. Maturidade. Nós não podemos exigir que os nossos filhos tenham uma maturidade que nem nós temos. É preciso a gente entender, passou, aquela criança foi ferida, hoje ela não é mais ferida. Eu preciso amadurecer, eu preciso entender isso e prosseguir. E olhar para o meu filho não como uma continuidade da minha vida, como uma continuidade da criança que eu fui, mas olhar para o meu filho como um novo indivíduo, com vontades novas, com desejos e sonhos novos. E eu preciso olhar para as necessidades dele, não entregar nele as minhas necessidades, os meus sonhos, os meus traumas. Como eu falei, deixar de lado as coisas de menino. Mas o seu filho agora está no momento de ter as coisas de menino dele. E eu preciso olhar para a criança que o meu filho é, não para a criança que eu fui. Tá, e como que eu vou resolver isso? Já parou para pensar que a sociedade hoje, ela banalizou, talvez até inferiorizou as pessoas que fazem terapia? Fala: "Olha lá o doido, tá indo para terapia". Mas já parou para pensar que nós precisamos conversar sobre as nossas dores? Nós precisamos conversar com pessoas que possam nos acrescentar. Então, a terapia, ir a um psicólogo, a um psiquiatra, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. Sabe por quê? É necessário muita força para reconhecer que precisa de ajuda, para reconhecer que precisa buscar alguém para te ajudar a organizar as ideias dentro da sua cabeça. E talvez você precisa curar essa criança interior para que o adulto que hoje existe possa ter condições de ser adulto e gerir bem a vida do seu filho. Entende? Então o apóstolo Paulo ali no final da sua vida, ele reconheceu que precisava deixar de lado as coisas de menino. Então ele precisava também deixar de lado os traumas que ele sofreu quando menino, sabe? As decepções que ele enfrentou quando era menino, quando era jovem, porque agora ele era um adulto. E agora ele já tinha um jovem para cuidar, porque Paulo assumiu um lado paterno sobre Timóteo e ele cuidava daquele jovem rapaz, ensinando-o a ser um bom líder da igreja. E ele precisou reconhecer que ele deveria deixar de lado as coisas de menino para poder, então, como adulto, cuidar daquele jovem que estava sob sua responsabilidade. Interessante, né? Vamos fazer aqui uma reflexão. Você teve muitos traumas, todos nós temos muitos traumas. Todos nós temos situações para sarar lá do nosso passado. Mas nós precisamos entender que organizar e abrir mão das consequências desses traumas, por exemplo, você passou fome na infância. Hoje você tem condições de ir ao supermercado e comprar tudo que você pode, tudo que você gosta, tudo que você quer. Você tem nas suas mãos duas escolhas: ir para o lado do excesso, do desperdício. Aliás, você tem três opções. Você ir para o lado do desperdício, então você vai ter demais a ponto de não usufruir de tudo, porque é demais. Você pode ir para o lado da avareza, onde você vai segurar, porque vai que pode faltar amanhã. Ou com maturidade, você pode escolher o meio termo, onde você não vai ter demais, mas você também não vai passar necessidade sabendo que pode suprir essa necessidade. Então vai ser aquela criança interior sua que num belo dia vai falar assim: meia-noite, mas eu tô com vontade de tomar um sorvete e eu posso comprar um sorvete e eu vou tomar esse sorvete. E você vai ali naquele momento curar aquela criança interior. E aí você vai entender como o seu filho se comporta, porque que ele quer doce toda hora. E uma vez equilibrado, você vai falar: meu filho,
Você não pode comer doce o dia todo. Você precisa comer comidas saudáveis. Mas na hora da sobremesa, a mamãe vai te dar aquele doce, o papai vai te dar aquele sorvete que você tanto gosta. Então, nós precisamos encontrar o lado do equilíbrio. E como eu encontro o equilíbrio para encontrar o caminho da maturidade? Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos fazer uma pausa, um breve intervalo e nós voltamos logo logo. Não vai embora, eu aguardo você. Goiás construiu o caminho seguro para seguir avançando. Com mais de 1.000 quilômetros de novas rodovias pavimentadas e duplicadas, Goiás se consolida como o coração logístico do Brasil. São 12 bilhões de reais investidos em infraestrutura desde 2019. Asfalto novo e pontes encurtam distâncias e aproximam produtores e consumidores. Com rodovias melhores, a gente ganha tempo. E tempo é dinheiro. Goiás segue em frente no caminho seguro. Governo de Goiás. Voltamos? Falei? Era rapidinho. Vamos entrar aqui. Eu quero trazer uma questão aqui sobre a maturidade. No livro de Deuteronômio, o escritor do Deuteronômio, Moisés, ele diz aqui do maior mandamento. E ele está ensinando o povo o caminho da obediência. E ele fala assim, Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. E essas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinará diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as levará atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeira entre os teus olhos. Escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus tiver te trazido à terra que jurou a teus pais, ele te dará cidades grandes e boas que você nem teve o trabalho de edificar. Aqui, Moisés está falando para o povo. Você precisa ensinar essas palavras para o seu filho todos os dias. De manhã, à tarde e à noite. E o que isso tem a ver com maturidade? A começar em mim. Quantas vezes nós falamos uma coisa 3 vezes? A primeira vez com calma, a segunda vez perdendo a calma, e na terceira vez já sem calma alguma, nós gritamos com os nossos filhos e falamos: já te falei isso 3 vezes e até agora você não fez, até agora você não obedeceu. Aqui, Deus, através de Moisés, está falando: você não tem que falar só 3 vezes, você precisa falar todos os dias. E nós adultos hoje estamos tão infantilizados que nós queremos que o nosso filho obedeça na primeira vez. Como que eu vou exigir de uma criança, de um ser que não tem o desenvolvimento cerebral concluído, como eu vou exigir que ele haja como um adulto, se eu que sou adulto não estou agindo como um? Se eu que deveria ser racional não estou sendo? Como eu vou exigir que o meu filho faça boas escolhas, se eu, adulto, não tenho feito boas escolhas? Hoje que nós vemos uma epidemia de pais que estão transferindo para os seus filhos o conduzir das próprias vidas. Então, os pais deixam crianças de 2 anos escolher o que vão vestir, o que vão comer, a hora que vão comer, que horas vão dormir. E em nome de uma liberdade. Que liberdade é essa? Se não, a gente está confundindo a liberdade, achando que a criança está sendo livre porque ela faz o que ela quer, mas nós estamos ensinando para elas um caminho onde elas são escravas dos próprios desejos. E nós sabemos que o desejo do homem é desenfreado, tão desenfreado que numa briga de trânsito, por causa de uma batida num carro, as pessoas tiram a vida umas das outras. Como que eu vou exigir que uma criança tenha discernimento de como ela vai gerir a própria vida se nós adultos não estamos gerindo bem as nossas? Não precisamos ir muito longe, basta ligar a televisão. O que mais vemos são casos, notícias terríveis
de problemas que poderiam ter sido resolvidos com uma conversa, mas os adultos estão partindo para cima uns dos outros? Como que eu vou transferir para o meu filho um grau de maturidade que eu também não tenho tido? Então, pais e mães, eu falo aqui sem medo de errar. Um dia o seu filho vai poder escolher a roupa que ele veste, mas hoje quem deve escolher é você. Ele não sabe que lá fora está com 15 graus, ele precisa estar de calça e manga comprida. Ele não entende que está calor demais e que ele não pode ficar de moletom o dia todo. Não vou entrar no mérito dos adolescentes que passam o dia todo de moletom e capuz na cabeça. Isso aí é um caso à parte. Vamos voltar aqui um pouco para a infância. Mas eles querem comer doce 24 horas por dia. Eles querem só chocolate, só açúcar. Como que eu vou falar, meu filho, o que você quer comer? Ele quer comer doce. É você que tem que dizer, agora nós vamos comer isso. Agora é hora daquilo. Ou você acha que o seu filho de 2 anos com o celular na mão vai falar assim, nossa, já vi muita televisão hoje, agora eu vou desligar. Não. Eu preciso descansar meus olhos, eu vou brincar um pouco. Não. É você que tem que dizer para ele que já tá bom. É você que tem que dizer para ele, basta, já foi muita tela hoje. É você que tem que dizer para ele, basta, hoje não teremos mais tela. É você que tem que dizer, hoje você não vai comer o tanto de doce que você quer. É você, pai, que tem que dizer, agora está na hora de dormir. Mas eu não quero, pai, eu não estou com sono. Não, agora é a hora de dormir. É você que tem que controlar a sua casa, não é o seu filho. E nós vemos hoje crianças controlando os pais e os pais se tornaram meros pagadores de conta. Nós precisamos conduzir os nossos filhos no caminho certo enquanto estamos caminhando nele. Isso é maturidade. E a maturidade também é você reconhecer que você estava indo por um caminho errado e você voltar lá atrás e recalcular a sua rota. Não precisa ser motivo de vergonha, de se sentir humilhado, reconhecer que você precisa recalcular a rota. Perceber que os objetivos que você estava traçando para o seu filho estavam errados e você precisa voltar. É preciso muita força, muita coragem para reconhecer que está errado e precisa voltar lá atrás. Então, voltemos às coisas de adulto. Deixemos de lado as coisas de menino. Deixemos de lado uma vida infantil e passemos a assumir o controle das nossas vidas. Se você que me ouve hoje ainda não é pai, ainda não é mãe, receba esse conselho. Um filho é a maior herança que Deus pode nos dar. Mas nós precisamos ter condições de gerir essa herança, senão nós vamos fazer como o filho pródigo, nós vamos torrar tudo em festas e não vai sobrar nada para gerações futuras. E quando nós falamos de filhos, significa que nós temos que cuidar bem da herança que Deus nos deu, para que nós tenhamos o que oferecer para os nossos filhos. E para que eles, quando chegarem na vez da vida adulta, que eles também tenham o que dar para os seus filhos, no caso, os nossos netos. Então, nós precisamos deixar de lado as coisas de menino, nós precisamos parar de achar que os nossos filhos sabem escolher, eles não sabem. Nós que devemos escolher por eles. Nós que devemos determinar o rumo da vida deles. E criança que não tem limite, criança que não tem orientação, ela não se sente amada. Talvez você acha que precisa que o seu filho te ame, que você precisa ser amigo do seu filho, o melhor amigo dele. O seu filho não precisa de amigo, ele precisa de um pai. Ele precisa de uma mãe. Ele precisa de alguém que diga o tempo todo, você está errado, mas eu vou te ajudar a acertar. Ele precisa saber que ele não está solto no mundo igual bicho, na selva, criado de qualquer jeito. Ele precisa se sentir parte de um lar. E para a gente fechar esse assunto, se o seu filho não está se sentindo amparado, cuidado, protegido por você, se ele vê você como um amiguinho, como um igual, ele vai procurar alguém que exerça o papel de pai e mãe na vida dele. Não tenha dúvida, ele vai procurar. Se ele não tem em casa, ele vai procurar fora. E aí é que mora o perigo. Com quem ele vai topar lá fora?
com que tipo de adultos, amadurecidos ou não, ele vai topar quando ele passar para fora daquela porta? Com quem ele vai desabafar? Para quem ele vai confiar os seus maiores segredos, os seus medos, os seus sonhos? Quem o seu filho vai permitir ocupar o lugar que era para você estar ocupando na vida dele, mas por imaturidade você não ocupou? Então, eu sempre falo, já falei várias vezes aqui no programa, o maior medo da minha vida é eu chegar diante de Deus um dia e perceber que os meus filhos escorreram pelos meus dedos porque eu não conduzi a vida deles do jeito que eu deveria ter conduzido. E quando tudo isso que eu falo aqui, a começar em mim, vale para mim em primeiro lugar. Eu não estou aqui, mais uma vez, reforço, não estou aqui para me colocar como autoridade sobre a sua vida, mas estou aqui para me colocar como uma intermediadora entre o que Deus deixou para mim e para você e para os seus filhos. Os seus filhos precisam de um pai, de uma mãe saudável emocionalmente. E se você não está saudável emocionalmente falando, busque ajuda. Faça terapia, com psicanálise, converse com psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra, com Deus, por que não? Mas procure curar o seu interior, procure curar essa criança interior que tem dentro de você, para que você tenha condições de cuidar da sua criança exterior, que está ali do seu lado, o seu filho. Então olhe para dentro de você, veja os traumas que precisam ser curados, as consequências que você sofre hoje que podem ser deixadas de lado. Não estou minimizando o sofrimento, as dores que você passou, mas eu quero te dizer, elas ficaram no passado. Você não precisa sofrê-las todos os dias. Já passou, você sobreviveu, você está vivo, você tem condição de fazer como o apóstolo Paulo. Agora que sou grande, eu vou deixar de lado as coisas de menino. E para a gente encerrar aqui, eu quero ler o final desse capítulo, que é 1 Coríntios 13, que todo mundo conhece, ele é muito lindo, né? E Paulo aqui ele fala, né? Quem não conhece, até músicas foram escritas com essa parte, fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu me tornaria como o bronze que ressoa, ou como símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada isso me aproveitaria. E aqui ele fala que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, ele não se envaidece, ele não se vangloria, ele não busca os próprios interesses, ele se doa. Ele não fica feliz com a iniquidade, com a maldade, ele fica alegre com a verdade. Então, eu quero dizer para você, você não precisa mais carregar as dores da sua criança interior. Você sobreviveu, você venceu, você chegou à vida adulta. Muitos desistiram no meio do caminho. Você já pode agora começar a se importar com as coisas de adulto, para que você tenha condições de cuidar da sua criança, para que você tenha condição de cuidar dos seus filhos. Não sei quantos filhos você tem, para que você tenha maturidade para gerir o seu filho e para ditar o caminho para ele. E assim ele vai se sentir amparado e amado. Uma criança que sabe aquele comportamento do seu filho que fala assim: cara, se minha mãe souber disso, ela me mata. Ele não está com medo que você mate ele. Ele sabe que você está de olho nele. E tudo que eles querem é isso. Quando eles são crianças, o tempo todo eles não falam: mãe, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui, pai, 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 olha aqui, olha aqui. Quando o seu filho vai para um caminho de desobediência, de rebeldia, de uma forma muito sofrida, ele está dizendo: pai, olha para mim. Pai, eu sei que o senhor está sofrendo, mas eu também estou. Olha para mim. Olha para o meu sofrimento. Olha aqui, eu preciso de você. Vem cuidar de mim, pai. Vem cuidar de mim, mãe. E eu quero te falar isso.
E se você é um adulto que hoje precisa de cuidados, eu quero te dizer, Deus é o seu pai. E se você falar assim, pai, olha para mim, ele vai olhar para você. Ele vai te ajudar a organizar as suas ideias, ele vai te ajudar a organizar os seus sentimentos, ele vai te ajudar a superar os seus traumas e ele vai te ajudar a seguir em frente. Agora não mais como criança, mas como um adulto, porque afinal de contas é possível deixar de lado as coisas de meninos. Tudo bem? Eu agradeço a sua presença, eu agradeço a sua audiência, eu agradeço o seu compartilhamento de vídeos, eu agradeço às vezes que você compartilha esse conteúdo. E nós aqui da Alô TV estamos todos os dias com a missão de entregar a você e a sua família conteúdo de qualidade. E eu conto com você. Se esse conteúdo te edificou, se ele te ajudou, eu peço que você compartilhe, que você comente nas nossas redes sociais, comentários no YouTube, no nosso canal no Instagram, que você esteja presente conosco, ajudando a Alô TV a crescer. Então, fica com Deus, até a próxima e nós voltamos logo logo com mais um episódio do Alô Criançada.